Vamos orar? Querido Deus e Pai, como é bom nós estarmos aqui diante de Ti. A distância de Ti é desesperadora. A ausência de comunhão contigo é dolorida, Pai. É sufocante nós estarmos distantes de Ti. Não há pior lugar para estarmos do que, conhecendo a Tua palavra, não nos aprofundarmos em Tua presença. Nós não queremos nada com as trevas, nada com esse mundo, nada com aquilo que já ficou para trás. E é por isso que mais essa noite nós nos prostramos diante do Teu altar, para que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo nos trazer o vigor necessário, nos trazer a revelação necessária, a visão necessária, para que possamos prosseguir, ó Deus, cumprindo os ciclos que o Senhor mesmo estabeleceu para as nossas vidas. Reveste-nos, eu te peço agora, da Tua presença, do poder do Teu Espírito Santo. Mantenha esses céus abertos, Pai. Põe anjos e arcanjos acampados aqui ao nosso redor. Queremos esse fluxo contínuo de unção e de vida, porque há bênção e vida no altar quando juntos nos reunimos, quando juntos estamos em função, em virtude do amor que temos pelo Teu nome. Pai, toma mais uma vez a minha vida e usa como oráculo, usa-me como voz Tua, Pai, voz Tua, instrumento Teu nessa terra, para que todos nós sejamos abençoados e o nome de Jesus seja glorificado. É assim que eu oro, desde já te agradecendo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Ontem, passeando com a família, eu visitei um shopping, e aquela correria, Dia das Mães se aproximando, todo mundo comprando presente, e aí eu confesso que eu pensei em criar o Dia do Solteiro, porque a sociedade não colabora muito, é uma coisa opressora, né? Você já não é mais criança, então você não comemora o dia da criança. O solteiro não é casado, então não tem dia dos pais, não tem dia das mães, não tem dia dos namorados. Vou criar o Dia dos Solteiros. Fiquei pensando nesse culto que vai acontecer agora, e eu pensei com a pastora Priscila, a gente está bolando isso, a gente vai inventar o culto É o que Tem. A gente vai chamar todos os solteiros da igreja e vai dividir o pessoal, homem de um lado, mulher do outro, escolaridade, espiritualidade, altura e peso. Aí quem se encaixar, a gente é o que tem, não reclama, você com esse, você com esse, você com esse, vai com Deus, está tudo certo. Vocês estão rindo, tem gente que deu glória quietinho, oh. Aí vi aquele carinho dos filhos com as suas mães também, se preocupando em agradá-las. O Dia das Mães está chegando. E comecei a observar a forma também carinhosa, dedicada, com que a mamãe Denise estava cuidando dos seus filhinhos. E comecei a me lembrar de como minha mãe foi importante para mim, de como a educação, o ensino é importante para a gente, e que tudo que a gente é nessa vida, na verdade, depende muito das informações que a gente recebeu, do quanto se preocuparam em nos ensinar, em nos preparar, em nos treinar. E esse Rinaldo, apóstolo que vocês veem hoje aí, deve muito à sua mãe, ao seu pai, porque se hoje eu sou uma influência, um dia eu fui influenciado, e ninguém é capaz de influenciar sem antes ser influenciado. Você pode dar um glória a Deus por isso? E eu me lembrei como, de forma muito amorosa, eu fui influenciado pela paciência da minha mãe, pelo temor que ela sempre teve de Deus, pelos seus ensinamentos práticos, muito mais do que o falar, o viver. Ela, na verdade, sempre foi uma carta viva, escrita por Deus para mim, para minhas irmãs também, assim como meu pai também
cumpriu o papel dele. Na verdade, eu queria dizer que esse mecanismo que forma discípulos, essa influência usada por Deus, Ele sempre vai usar alguém para te influenciar, amém? Ele sempre vai usar uma pessoa para te influenciar. Essa influência usada por Deus, de mães, de pais, sobre filhos, de geração, sobre uma próxima geração, inspirou esse sermão. Então diga em voz alta para você mesmo: eu sou influenciado para que eu possa influenciar. O impacto que as nossas vidas podem causar nos nossos dias, amados, só é determinado por nós mesmos. O que precisa ser absorvido por nós definitivamente é que Deus nos escolheu e nos separou, e que o desejo do nosso Deus é que as nossas vidas causem impacto na nossa sociedade, na nossa geração, e por meio desse impacto, pessoas vão ser atraídas ao seu coração. Então o impacto que a sua vida pode causar é diretamente proporcional, na verdade, à sua disposição em ser influenciado. O impacto que a sua vida pode causar é proporcional à disposição que você tem de se esvaziar e de se revestir de coisas novas, se revestir de Deus. Então não se trata apenas de impactar a sua sociedade com argumentos, mas de impactar a sua sociedade com argumentos fundamentados em experiências, argumentos vivenciados, coisas geradas pela história do teu relacionamento com Deus. Teu ministério precisa ser vivo, tua influência na sua geração precisa ser viva, tem que haver fundamento para isso, e esse fundamento só ocorre quando nós permitirmos que Deus nos influencie, usando quem Ele quiser usar para nos trazer base teológica, para nos trazer visão, para nos trazer compreensão, sabedoria, tudo, para que a mensagem da cruz possa chegar ao ser humano na maneira mais humana dele ser. Qual é a maneira mais humana do ser humano ser? É a maneira desconfiada, é a maneira cética, é a maneira incrédula. Então, como transformar corações assim endurecidos em corações desejosos por Deus? Você só vai transmitir aquilo que você recebeu. Diga para o seu vizinho: você só vai ensinar aquilo que você aprendeu. Eu só posso ensinar aquilo que primeiro eu aprendi. Então diga em voz alta também para alguém, escolhe a pessoa mais cheirosa do seu lado aí. E diz assim para ela: Deus não chama ninguém para fazer volume, mas para fazer a diferença. Amém, igreja? Pode aplaudir Jesus por isso? Deus não te chamou porque Ele precisa contar que a igreja dele está estufada, bombando, cheia de gente. Deus te chamou com um propósito muito especial. Deus te chamou para que através da sua vida, a tua história com Ele possa transformar outras, para que haja esse impacto. Deus te chamou para fazer a diferença, não para ser um subproduto de uma cultura midiática, não para ser uma mente cativa à ditadura dos estereótipos criados por uma indústria de entretenimento, de moda. Deus não te chamou para ser o prego, Deus te chamou para ser o martelo. Amém? Dá uma martelada no vizinho aí, diz para ele: Deus te chamou para ser martelo, não prego. Deus te chamou para martelar, não para levar martelada. Deus te chamou não para ser um sussurro baixinho, mas uma voz. Não um coadjuvante, mas um fazedor de história. Só que antes de ser uma voz, você precisa ser um ouvido. Antes de falar, você precisa escutar. Antes de ensinar, você precisa aprender. Antes de influenciar, você precisa ser influenciado. Amém, amados? Nosso valor não está em quem realmente nós aparentamos ser. Nosso valor está naquilo que nós somos.
Esse mundo fútil ensina muitos conceitos equivocados para nós. Seu valor está em quem você realmente é, em alguém chamado por Deus para marcar, para influenciar. Pode dar glória a Deus forte por isso? Você trouxe a minha carteira aí, mamãe? Está no carro? E a sua carteira? Está aí? Pega a sua carteira para mim. Achou? Você tem dinheiro? Nada? Você está brincando? Alguma coisa você deve ter aqui. Deixa eu ver. Por que você anda com... Ah, tá. Cartão da um monte de lugar aqui. Você não tem um centavo na sua carteira? Misericórdia, eu vou orar mais por você. Pastor Felipe, sua carteira está por aí? Tem dinheiro? O pastor Felipe está abençoado. Olha só. Está rico, tem R$10 na carteira. Só R$10, pastor Felipe? Onde é que está o 100 aqui que eu não estou achando? Pega para mim. Ah, ele esconde direitinho para a Mila não achar. Estava num esconderijo secreto. Você me empresta esses R$100? Está emprestado? Eu te pago na terça. Quem quer R$100? Mesmo? Não senti firmeza. Eu vou dar R$100 para alguém. Uma irmã já ficou de pé ali e falou, esse é meu. Agora se eu pegar essa nota e fizer assim. Amassei. Você continua querendo esses R$100? E se eu jogar no chão? E se eu fizer assim? Você ainda quer? E se eu fizer assim? E assim? Você ainda quer? Tem certeza? Não tô sentindo, não acredito. Quem quer mesmo esses R$100? Quem deixou você sair do seu lugar? O quê? Estava em pé? Volta para o seu lugar. Você está achando que é assim, só porque você veio na frente e vai levar R$100? Tá bom, vai, tó. Por que você quer essa nota? Mesmo cuspida, suvacada, chulesada, amassada e pisada. Querendo ou não, para a sociedade tem um valor. Querendo ou não, para a sociedade tem um valor. Para você não? Para você também. Para mim também. Você acha que eu estou te dando essa nota feliz da vida, eu vou ter que pagar para o Felipe? Dói para mim também. Por que, igreja? Se quiser, fica na minha bota aí. Não precisa segurar. Porque mesmo pisada, amassada, suja, cuspida, eu não cuspi, brincadeira, tá? Só faz parte da ilustração para dar mais drama para a pregação. Ó, pisei na mão dele, ele não sai daqui. Ela continua sendo R$100. Ela continua tendo valor, ela não perde o valor. Tó. Agora os que não tiveram fé estão se roendo por dentro. Eu nunca achei que ele ia dar essa nota, tá vendo o que dá não ter fé? Assim é com você. Você pode estar agora pisado, amassada, humilhado, rejeitada, triste, arrebentado, mas você não perde seu valor. Do mesmo jeito que você continuar querendo essa nota, Deus continua te querendo. Deus continua te desejando. Deus continua te amando. Deus continua desejando a tua vida na presença dEle.
O teu valor não está numa circunstância efêmera, passageira, que você pode estar enfrentando hoje. O teu valor está em quem você é para Deus. O teu valor está em quem você foi chamado a ser. Não importa o que você faça, você não perde o seu valor. Aplauda Jesus forte por isso. Não é por aquilo que eu aparento, não é pelas minhas vitórias, não é por quantos campeonatos eu ganhei, por quantas medalhas eu tenho, é por quem eu sou, é por aquilo que eu faço, é pelo poder que Deus me deu para influenciar pessoas com o seu amor e com a sua palavra. Essas são as pessoas que marcam vidas, essas são as pessoas que são lembradas para sempre. Tenta lembrar para mim agora o nome das 5 pessoas mais ricas do mundo. Se você for muito antenado, você vai lembrar uns 2. Tenta lembrar então o nome dos 5 últimos ganhadores do Prêmio Nobel. Não? Nenhum? Tenta lembrar então o nome das 5 últimas Miss Universo. As mais bonitas do universo. Nenhum nome, nenhuma delas. Também não. Tenta então se lembrar dos 10 últimos ganhadores do Oscar de melhor ator. Se bobear, você não lembra nem do último. Igreja amada, ninguém se lembra dos vitoriosos de ontem, porque os aplausos passam, porque os troféus ficam empoeirados, porque as medalhas perdem o seu valor, os campeões podem ser esquecidos. Agora, cite para mim o nome de 3 professores ou professoras que te deram aula na época da escola. Bem mais que 3, né? Lembra para mim então 5 amigos, o nome de 5 amigos que já te ajudaram na sua história. Vai ter amigo que te ajudou há 30 anos e você ainda lembra o nome dele. Cita para mim 3 pessoas que já te disseram algo importante, que marcou a sua vida, que te abençoou, que te fez se sentir melhor. Fácil? Sim ou não? Cita então 2, 3 nomes de pessoas que já te fizeram se sentir especial. Mais fácil ainda? Fala para mim 5 nomes de pessoas que você gosta de encontrar. Difícil? Precisa pensar muito? De jeito nenhum, a lista vai embora, passa de 5 fácil, não passa? Qual que é a lição, amados? As pessoas que te influenciam, as pessoas que te fazem se sentir melhor, nem sempre ou quase nunca são as que têm as melhores credenciais, são os campeões, são as pessoas mais ricas ou as pessoas mais bonitas. As pessoas que fazem a diferença nesse mundo, as pessoas que fazem a diferença nessa sociedade, são as pessoas que usam a sua capacidade de influenciar para fazer o bem, para auxiliar os próximos, para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam amadas, respeitadas, honradas, se sintam melhores. Esse é o tipo de influência que a igreja, a partir de cada um de nós, precisa começar a exercer no mundo. Essa é a mudança que nós esperamos, ela só pode começar assim. Quem são então as pessoas significativas de verdade? Elas me marcaram positivamente. Elas gastaram tempo comigo, elas escutaram a minha história, elas perguntaram sobre a minha infância, elas me fizeram sentir amor, elas me fizeram sentir carinho, elas me fizeram sentir aceitação, elas cuidaram de mim. São pessoas que de muitas maneiras estão e estiveram ao meu lado. São pessoas que quando eu preciso, elas se mostram presentes. São pessoas que acreditaram em mim, que estão investindo na minha vida. Essas pessoas exercem influência sobre mim e é dessa forma
forma que eu vou influenciar aqueles a quem Deus me der, aqueles a quem Deus colocar nesse meu círculo, nessa minha esfera de influência. Pode dar um glória a Deus forte por isso, igreja? Então abra sua Bíblia comigo, Jeremias. Jeremias 1, de 4 a 19. Quem for achando diz amém. É o texto que fala sobre a vocação de Jeremias. Diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Até aí. Jeremias foi comissionado profeticamente 70 anos, mais ou menos 70 anos depois da morte do profeta Isaías. Deus escolhe Jeremias no ventre, ele recebe esse entendimento, Deus estabelece essa voz profética para a sua nação, para o seu povo, só que antes dele influenciar, antes dele profetizar, ele precisa receber de Deus. Então Deus diz: eu coloco as minhas palavras na sua boca. Primeiro você escuta, depois você fala. Você vai ter que ver algumas coisas para depois reproduzir a minha mensagem. Então Deus pergunta, numa primeira visão: o que você vê? Uma vara de amendoeira. Então agora você entende o que eu estou te dizendo. Primeiro você enxerga, primeiro você escuta, primeiro você é influenciado, depois você influencia. Jeremias sofreu uma oposição sem tamanho dos reis, dos príncipes, do povo, porque a palavra de Jeremias sempre foi dura, sempre foi uma palavra de exortação, e ele só não desistiu, porque primeiro ele foi influenciado por Deus, depois, em virtude dessa influência, ele recebe autoridade para influenciar. Pela mensagem de Jeremias, amados, ele é preso, ele é torturado, ele é lançado numa cisterna, ele é lançado num cárcere, ele ficou preso até a principal profecia dele se cumprir. E que profecia é essa? Está lá em Jeremias 25:11, diz assim:
e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações seguirão ao rei de Babilônia 70 anos. Ele estava dizendo que por causa do pecado daquele povo, eles seriam escravos dos babilônicos. A Babilônia teria autoridade sobre Israel por 70 anos. Foi uma mensagem tão dura de ser digerida, tão dura de ser assimilada, que outros profetas profetizavam outras coisas. Outros profetas falsos diziam que tudo ia bem, que tudo ia dar certo, e Jeremias pegava pesado. Ele sempre profetizava que haveria consequências para aquela conduta idólatra, para aquela conduta maliciosa, pecaminosa. Pela sua mensagem, Jeremias sofreu demais, mas ele inegavelmente foi uma influência em sua geração. Ele gritou aos quatro cantos, ele fez a sua voz ser escutada. Por mais que a mensagem foi rejeitada, ele não ficou inerte aos acontecimentos. Ele não foi um profeta passivo, mas ele cumpriu a sua função e ele cumpriu o seu papel. E a igreja de Jesus Cristo, nessa era da história, está sendo chamada a se transformar numa voz que cumpre o seu papel, que cumpre a sua importância, que defende os seus valores, que defende os seus princípios. Nós temos visto a nossa sociedade ser influenciada por toda sorte de discursos maliciosos, por toda sorte de discursos que têm como missão e objetivo destruir as bases e os princípios cristãos, as bases da família. Nós estamos intimidados diante de pequenas pessoas que assumem essa função. Eu vou ser uma voz para defender os meus direitos, eu vou ser uma voz para brigar por aquilo que eu quero. E diante disso, nós temos visto uma cultura mudando, a forma de pensar da nação brasileira mudando. Nós temos visto um movimento mundial que vem desprezando e desconsiderando todos os nossos valores, todas as nossas crenças e tudo aquilo em que nós acreditamos. E a igreja de Cristo Jesus tem ficado e estado paralisada, como uma voz que se calou, tem estado muda diante de tanta afronta, por intimidação, por medo de perseguição, porque o circo foi armado, o cenário foi feito, e qualquer um que se levante para defender a fé, para defender um casamento entre homem e uma mulher, para defender princípios bíblicos, é ridicularizado pela mídia, é atacado por quem quer que seja, é desprezado. Mas nós precisamos assumir a nossa função profética. Deus nos constituiu, Deus nos levantou, e nós precisamos nos transformar em pessoas que usam essa autoridade, que não tem vergonha de pregar o evangelho, que são vozes levantadas por Deus para equilibrar essa balança. Porque se daqui 20 ou 30 anos leis contrárias à Bíblia Sagrada forem aprovadas, nós vamos poder ouvir a história dizendo: eles aprovaram, mas houve um povo que fez barulho, houve um povo que brigou pela palavra, houve um povo que pregou o evangelho. Eles foram perseguidos, eles foram massacrados, eles foram humilhados, eles foram caluniados, mas eles não se calaram, eles pregaram a palavra, eles não se prostraram, eles não se curvaram, eles não se intimidaram. É essa igreja poderosa que Deus está levantando, uma igreja que tem um testemunho vivo, uma igreja que não tem vergonha de falar o que precisa ser dito, ainda que sendo lançado em cárceres, ainda que sendo lançado em prisões. Uma igreja que não teme falar a verdade e enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Jeremias sabia que a continuidade do projeto de Deus para Israel dependia da determinação daquele povo em se manter diante da palavra de Deus, sem se contaminar. E Jeremias brigou por isso até seu último fôlego de vida. Jeremias nunca deixou de pregar, de falar a verdade. Suas mensagens eram afronta para os reis, afronta para os líderes, mas ele nunca se opôs aos desígnios de Deus para a sua vida. Agora, por que essa autoridade? Por que essa ousadia? Por que essa intrepidez? Porque o que Jeremias leu determinou o que ele pregou, determinou o que ele escreveu. A influência que Jeremias recebeu determinou a influência que ele exerceu sobre o povo e sobre a sua nação. Jeremias serviu num tempo em que, numa reforma no templo, foi encontrado o livro de Deuteronômio.
E Jeremias cresceu ao lado desse livro. Jeremias mergulhou nesse livro. Ele meditou sobre as palavras que ele encontrou ali, ele absorveu a mensagem contida em registros feitos por Moisés. Moisés faz um discurso em Deuteronômio, e com isso ele influencia Jeremias. Então não é falso dizer que a influência de Jeremias foi Deus por meio de Moisés, porque pela história, pela pregação, pelo discurso, pela mensagem de Moisés, esse homem é influenciado, é formado. E algumas coisas acontecem, na verdade 3 grandes coisas acontecem quando Jeremias começa a se envolver com a palavra de Deus. A primeira delas é que ele adquiriu memória. O que isso significa? O livro de Deuteronômios recapitula, reexplica o que é pertencer a Deus, registra todas as vitórias e os grandes livramentos de Deus para o seu povo. Então Jeremias consegue reintegrar a tudo aquilo que o povo estava vivendo, as experiências do passado. Jeremias consegue trazer o povo para uma realidade que eles não poderiam viver aquela geração como se ela fosse única. Ele estava explicando para aquelas pessoas que elas faziam parte de um plano muito maior, que elas eram um elo de uma corrente que Deus começou e que só vai terminar quando Jesus voltar. Ele estava explicando que aquilo tinha que ter continuidade, que em outras gerações as pessoas sofreram as mesmas perseguições, as pessoas sofreram as mesmas afrontas, mas elas não desistiram, e porque elas perseveraram, agora eles estavam vivos. Ele exorta, ele admoesta aquele povo a dar continuidade nessa aliança feita com Deus, lá no início, quando Deus levanta Abrão para formar a partir dele um povo. Ele adquire memória, ele mostra para aquele povo que as crises na vida de alguém que teme a Deus não estão desconectadas, que essa vida não é viver uma crise após outra, mas que todas elas fazem parte de um conjunto, e que todas elas no final vão formar um grande mosaico, onde você vai entender todas as coisas, se perseverar em Deus e se cumprir a sua palavra. Há um plano maior em que você está inserido, envolvido. Mas, além de trazer essas coisas à memória, ele adquire uma base teológica. Ele aprendeu a pensar em um Deus relacional. Ele aprendeu a pensar num Deus vivo, num Deus envolvido, num Deus presente. Não era só história, ele viu o amor de Deus pelo povo, o cuidado de Deus pelo povo. Então ele aprendeu a se relacionar com Deus de amor, com Deus cuidadoso, com Deus amoroso. O livro de Deuteronômios apresenta a Deus num relacionamento de amor com seu povo. E mais, ele se torna responsável pelos mandamentos que ele encontra ali. Ele se torna responsável por viver aqueles mandamentos e por anunciar os mesmos. E o que é um mandamento, igreja? Um mandamento é um convite feito por Deus a vivermos além da nossa compreensão, além do nosso entendimento, além do que aquilo que desejamos, além do que aquilo que esperamos para nós, daquilo que sentimos. É como se Deus estivesse dizendo, ensinando Jeremias, para que Jeremias ensinasse ao povo, que todo ser humano precisa fazer escolhas nessa vida, e elas não podem ser orientadas pelo tente outra vez. Erre, se arrebente sua fé, arrebente sua família, arrebente seu casamento, para depois você tentar de novo. Não, o mandamento é: aprenda do jeito certo, já faça do jeito certo, que você vai evitar sofrimento, você vai aprender pela obediência da melhor maneira possível. Você vai aprender por amor, você não vai aprender sofrendo a dor, sofrendo a perda. Essa era a missão de Jeremias, ensinar esse tipo de coisa àquele povo. E o livro que ele escreve é o livro que nós temos acesso hoje, um livro canonizado, um livro que está na Bíblia. Ele lê Deuteronômio, ele é influenciado por Moisés, agora ele escreve, agora ele influencia, agora ele ensina. E Jeremias escreve sobre viver por fé.
A mensagem central de Jeremias é viver pela fé. Ele ensina vida por fé, vida pela fé, a pessoas que estavam à deriva, a pessoas que estavam distantes demais do seu Deus. E ele, com esse ensino, desafia o povo, desafia os líderes, desafia os sacerdotes, desafia o rei a se voltar à verdade, à luz. Então ele registra o seu chamado e a sua responsabilidade, que é a mesma daqueles que conhecem a Deus. É guardar mandamento, é ensinar mandamento. Agora, por que o registro? Por que o registro é importante? Por que ele não só pregou, mas ele mandou Baruque anotar tudo o que ele estava dizendo? Porque esse tipo de coisa tem que ser registrada, tem que ser guardada. Porque o sermão que você escutou há 20 anos atrás, que fez seu coração em pedaços, que te fez chorar, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus, já foi esquecido, já foi engolido pelas dificuldades, já foi engolido pelos problemas. Porque é importante ter um registro, ter uma memória viva em relação àquilo que Deus fez. Porque a oração quebrantada, que te se aproximou de Deus, que perdoou os seus pecados, já foi sepultada pelas dificuldades, pela rejeição, pelas decepções. Porque os sinais que você já teve, os milagres que você viveu, já ficaram no passado. Você não se lembra deles, você nem dá mais testemunhos. Esse tipo de coisa tem que estar registrada, essas coisas têm que ser ditas. Você tem que ter em memória clara tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo por você e pelos seus. Porque o chamado que um dia Deus te fez, que um dia te levou a dizer que você morreria para cumprir aquele chamado, hoje no máximo te obriga a fazer o mínimo. Porque infelizmente esse tipo de coisa ainda acontece. Quando você relembra o já vivido, você troca, você substitui a amnésia pelo reconhecimento de que Ele é Deus, pelo reconhecimento de que Ele tem cuidado de nós, pelo reconhecimento de seu plano em nossas vidas. Quando você traz à tona o que Deus faz, essa distração em que você se vê envolvido hoje com tantas coisas importantes ao seu redor, dá lugar à atenção, à chamada de Deus, aos desejos de Deus, à visão de Deus sobre a sua vida. Tudo simples, tudo aparentemente fácil. Onde reside a dificuldade então? Por que é difícil simplesmente crer? Por que é tão difícil manter a chama acesa? Por que tantos altos e baixos? Por que uma esperança tão volátil? Por que nós oscilamos entre o céu e o inferno com tanta facilidade? Por que num dia nós nos colocamos de pé dizendo que seríamos martirizados pela fé e no outro estamos a ponto de largar tudo? Se parece ser tão simples, quais são as dificuldades em simplesmente crer? Igreja amada, a fé é orgânica e pessoal, não mecânica, não institucional. O grande problema é que nós gostamos das instituições. O grande problema é que nós não nos acostumamos a viver por fé, a viver sempre sem saber o que vai ser, sem saber o que vai acontecer. O grande problema é que nós gostamos de nos sentir seguros. Nós gostamos de nos sentir protegidos. A grande verdade é que nós evitamos os riscos. Quanto mais confortável estiver, melhor. A verdade é que nós não gostamos de confusão. E a fé não elimina a confusão, ela invade a confusão, ela transforma o caos, mas ela não elimina o caos. É difícil simplesmente crer, porque o relógio da fé nunca te avisa se você está no começo, no meio ou no fim de uma experiência.
Nós amamos os pontos de apoio. Nós amamos saber que nós temos para onde correr. Nós amamos esses esconderijos que nós construímos para nós mesmos. Nós amamos coisas concretas. Nós amamos coisas práticas. Nós amamos o 2 mais 2 é igual a 4. Mas no reino de Deus, amados, o 2 mais 2 é igual a quê? O que é viver por fé? Por que foi difícil para aquele povo? Por que é difícil para nós hoje? Porque há sempre uma alternativa egípcia. Diga para você mesmo, o Egito é sempre uma alternativa. O que isso significa? O Egito sempre foi uma alternativa para a vida de fé. Gênesis 2, de 12, de 10 a 20, conta a história de Abraão. Abraão foi chamado a viver por fé, de fato ele viveu e foi justificado por essa fé, mas houve um momento em sua carreira que ele cansou de viver por fé. Ele cansou de esperar sem saber o que ia acontecer. Ele cansou de correr atrás de uma promessa que ele não sabia nem se ia se cumprir ou quando ia se cumprir. E sabe o que ele faz? Ele corre para o Egito, porque ele achou que no Egito ele teria segurança, ele achou que no Egito as coisas iam melhorar, só que o que acontece no Egito é que ele mergulha na mentira e a sua situação só piora. No Êxodo, a todo tempo, mesmo com todos os milagres, com toda a sobrenaturalidade, quando o povo cansava de viver por fé, de ter fé para esperar o maná diário, as codornizes, a pedra que jorrava água, quando o povo cansa dessa história de fé, a todo tempo ele está dizendo em voltar para o Egito. O povo tem saudades do Egito. Tudo bem, ali eles eram escravos, mas eram escravos seguros. Aquela história de coluna de fogo e de nuvem era muito fragilizada quando eles se lembravam das sólidas construções das pirâmides. Elas eram permanentes, elas estavam sempre ali. Salomão incorporou crenças egípcias quando ele se casou com a filha do faraó. Em 1 Reis 9:16, ele corre para o Egito buscando segurança no Egito. Elimeleque, o marido de Noemi, há uma fome em Belém, e o que ele faz, em vez de esperar a manifestação de Deus, o favor de Deus, é correr para o Egito, esperando que ali haveria solução, haveria provisão. E qual é o resultado? Ele morre, os filhos morrem, Noemi fica só com Ruth. Viver por fé, igreja, é viver com espontaneidade, com esperança, com vontade. Viver por fé é viver de verdade, com virtude. Mas é e sempre será mais fácil acreditar e buscar a segurança no Egito. E por quê? Porque historicamente, igreja, as terras no Egito eram geograficamente bem definidas. Não era uma coisa abstrata, não era não sei quando vai ser, que terra que é essa, Deus prometeu a Abrão, vai manar leite e mel, mas o que a gente vê agora é só dificuldade. No Egito era tudo definido. No Egito tudo era deserto, mas tinha um riozão cortando a nação, o rio Nilo. Era só ficar perto do rio que ali haveria vida. Longe do rio, no deserto, morte, mas perto do rio, plantação e colheita. Era só respeitar as estações do ano. Não tinha segredo, não tinha a instabilidade, não tinha o desafio, não tinha o medo do que ia acontecer depois daquela montanha diferente, depois daquele vale surpreendente. Nada era previsível em esperar em Deus, em viver por fé. Agora, ficar no Egito, tudo é calculado, não há risco nenhum, tudo é mais fácil. Era só esperar no Egito, era só esperar no rio. Não havia situações inesperadas, grandes sustos. Era só esperar naquele curso do rio, ficar por ali, que eles teriam o que eles precisavam. Até arquitetonicamente, igreja, o Egito
era preparado, era feito para parecer seguro, eram linhas retas, eram ângulos retos, eram linhas precisas, havia uma exatidão matemática nas suas construções. Quando eles pensavam em ter Deus ou ter fé, eles não tinham que imaginar um Deus que os olhos não poderiam ver. O falcão se transformava em Deus, o gato era um Deus, eram monumentos feitos de pedra, eram monumentos feitos com muito glamour, com muita segurança. Não tinha necessidade de fé. No Egito tudo era número, tudo era frio, tudo era imparcial. Então para que essa história de não saber o que vai ser? Para que essa história de viver por fé? Vamos estar num lugar mais seguro, vamos estar num lugar menos preocupante, menos estressante. É difícil demais, é muita coisa a se esperar, é muita promessa a se cumprir. Não dá para ter nada concreto, não dá para ver nada acontecendo agora, não dá para ter uma muletinha. Egito, e no Egito você não precisa de fé, no Egito você não precisa crer, no Egito você sabe o que vai acontecer, no Egito você está no seu planejamento, tudo é previsto. Egito é uma zona de conforto, Egito não tem desafio, no Egito tudo é formal, no Egito tudo é cerimonial, no Egito tudo é ritualístico. Agora existe clareza e existe praticidade na fé. Por isso Deus nos manda andar por fé. Mas qual é a grande diferença? Você nunca consegue precipitar as experiências pela fé. Elas são satisfatórias, elas excedem em muito qualquer coisa que você faça por você mesmo, mas você nunca precipita uma experiência por fé, você nunca precipita uma resposta dos céus, uma resposta de Deus. Ela precisa se desenvolver no seu interior. Você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança. É mais difícil. Então diga para o seu vizinho, olhando nos olhos, de forma profética: é mais fácil estar no Egito, mas não é o caminho de Deus para a sua vida. Agora Jeremias vê a palavra dele se cumprindo. A Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Israel, e o povo está cativo. Por favor, alguém cuida disso, que não tem cabimento interromper um culto para falar sobre isso. Cuida dessa moça para mim. Agora Jeremias vê aquela palavra se cumprindo. Agora Jeremias está vendo tudo que ele profetizou a vida inteira e que ninguém quis escutar acontecendo. Os babilônicos invadem Jerusalém. E sabe o que acontece com Jeremias? Ele está entre os exilados. Quem eram os exilados? O rei Nabucodonosor invadiu uma terra e escolhia os cabeças. Quem aqui pode organizar uma revolução? Quem aqui pode organizar uma rebelião? Quem aqui pode organizar o povo e organizar um exército para romper com a gente? Então ele tomava os cabeças, os inteligentes, os influentes e os levava embora. Só ficava quem estava muito pobre, sem direção, sem potencial, sem condição nenhuma. Só esses foram deixados em Jerusalém. Só que Nabucodonosor respeitava Jeremias. Jeremias não era respeitado pelos seus, mas era respeitado por outros reis vizinhos. E Nabucodonosor respeitava Jeremias, e ele dá uma ordem. O trajeto de Jerusalém até a Babilônia era de 1.100 quilômetros. Quando eles tinham andado só 8 quilômetros, o comandante do exército chega e dá uma opção para Jeremias. Jeremias, o rei Nabucodonosor te deixou escolher. Você pode ficar em Jerusalém ou você pode ir para a Babilônia com a gente. Você é livre. Se você for para a Babilônia, você vai estar entre os exilados. Você vai estar numa condição diferente. O rei vai cuidar de você. Você vai ter uma pensão do rei. Você vai ter cuidados do rei. Aqui em Jerusalém você está por si mesmo. Se colocou já no lugar de Jeremias? Poxa, olha quanta dificuldade eu estou enfrentando. Olha quanta luta eu já tive.
eu já vivi o suficiente para ter que descansar. Nessa época ele tinha 65 anos. Eu já apanhei demais, já sofri demais, acho que é a hora de uma aposentadoria, eu mereço descansar agora, o rei Nabucodonosor vai cuidar de mim. Então o que a Babilônia representava? Um tratamento especial, sem pressões, sem privações, a custódia do rei, sustento pelo rei, uma condição de honra. Mas e se ele escolhesse ficar em Jerusalém? A vida em Jerusalém, depois desse massacre, iria recomeçar com muita dificuldade, não ia haver recurso nenhum, é um ambiente cruel, é muito complicado recomeçar quando tudo está destruído, é muito difícil recomeçar assim, é mais fácil ir para uma condição sem luta, sem batalha, para que continuar sofrendo? Já está tudo arrebentado, já está tudo destruído. Só que sabe o que aconteceu com Jeremias? Diferentemente do povo, ele nunca se cansou de andar pela fé. Andar pela fé era a única forma que ele conhecia de vida. Ele não sabia o que era viver sem andar pela fé. E o que ele faz? Ele escolhe ficar em Jerusalém. Ele escolhe ficar entre um povo que estava moralmente destruído, entre um povo que não tinha condições humanas de reorganizar uma reestruturação, um povo que não tinha condições de pensar e recomeçar, se não fosse por algo sobrenatural acontecendo, mas ele prefere ficar entre aqueles que haviam sido deixados em Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém e ele recomeçou, porque a visão de Jeremias, a fé de Jeremias, não o levava a viver por coisas passageiras. A visão de Jeremias era ampla, ele sabia que o povo que Deus um dia ia usar, um povo de onde viria Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, iria recomeçar a partir daqueles escombros. Então ele prefere pagar o preço e trabalhar junto, do que pular fora e cuidar de si mesmo. Ele sabia que o que Deus tinha que fazer era com aquele povo, era com aquelas pessoas que não mereciam nem que ele amasse essas vidas, porque eles rejeitaram a pregação dele o tempo inteiro, a vida toda, mas agora ele está se sacrificando mais uma vez, porque ele está dizendo, é aqui e é daqui que vai sair uma nação para a glória de Deus, é aqui que eu vou gastar os meus esforços, é aqui que eu vou gastar os meus recursos, é aqui que eu vou gastar e desgastar minha vida, os meus dons, porque vai valer a pena. E quando nós podemos escolher? E quando essas opções te são dadas? O caminho de Deus, se você não percebeu, ainda, na maioria das vezes, é o mais difícil. O caminho de Deus, na maioria das vezes, é o mais estreito, é o mais sacrificante, é o que exige mais fé. Tudo está destruído, mas Deus te manda ficar e recomeçar. Dói sempre mais, mas é o caminho de Deus. É, pastor, você fala assim porque não é você que está casado com a minha mulher. Outro dia um irmão veio me falar, meu casamento é que nem um workshop. Eu falei, por quê? Porque eu vou para o work e ela vai para o shop. Você não está na minha pele, você não está na minha situação, você não sabe o que eu estou. Queria ver como é que você ia reagir na minha pele aqui, passando pelo que eu estou passando. Eu te digo, eu não conheço a tua luta, mas eu conheço as minhas. E eu sei quantas vezes eu tenho que lutar contra o desânimo, eu sei quantas vezes eu tenho que lutar contra a apostasia, eu sei quantas vezes eu tenho que lutar contra a vontade de desistir. Eu não conheço as suas, mas eu conheço as minhas. E o que eu posso te dizer é que entre Babilônia e Jerusalém, você não deveria nem estar pensando na primeira opção, porque Deus te chamou para estar em Jerusalém, Deus te chamou para construir, reconstruir, quantas vezes forem necessárias, e o que Deus está te perguntando não é se você tem forças, não é se você consegue, mas é se você está disposto, porque se sua resposta for sim, Ele vai te encher de força, Ele vai te encher de amor, Ele vai fazer algo sobrenatural, você vai receber vigor, você vai receber uma visão, e daqui a algum tempo você vai ver essa história completamente mudada, haverá cura, haverá salvação,
restauração, haverá restauração, e ninguém vai poder te dizer o contrário, porque você creu, e por essa fé simples que você teve em Deus, em sua palavra, a sua história foi mudada, a sua causa foi julgada, a sua família foi restaurada, o seu casamento foi reconstruído, a sua espiritualidade foi resgatada, a sua aliança com Deus prevaleceu. Deus não pergunta se você consegue, Deus pergunta se você está disposto. Porque só termina quando Jesus apita. Não é você que decide quando vai terminar. Nem você, nem ninguém vai dizer quando isso vai acabar. O único que coloca um ponto final nesse ciclo, nessa fase da sua vida, é Jesus. Você só vai para o parágrafo, outra linha, se for a vontade dele. Senão você vai continuar nessa frase. Só termina quando Jesus apita. Jeremias tinha um amigo chamado Gedalias. Esse Gedalias ficou entre os que foram deixados em Jerusalém. E ele foi nomeado governador. Só que um criminoso chamado Ismael veio e assassinou esse governador Gedalias. E ele massacrou os que estavam ao redor e jogou os corpos num poço, numa cisterna. O ambiente ficou hostil demais. Pensa nos Estados Unidos destruindo os líderes no Iraque, tentando impor uma democracia, não deu muito certo. Eles saíram de lá e deixaram o povo se matando para tentar levantar um governo. Mais ou menos essa era a cena. Havia um homem chamado Joanã. Joanã assumiu o governo, ele combateu aquele assassino, e ele foi procurar o conselho de Jeremias. Ele temia Jeremias, ele sabia que ele era um homem de Deus, e é bom nós escutarmos conselhos de homens de Deus. Só que sabe qual foi a palavra de Jeremias? Mais uma vez aquela tentação de voltar para o Egito bateu no coração daquele povo. Eles temeram que a Babilônia ia chegar com um exército para reprimir a rebelião, ao saber que o governador nomeado por eles tinha sido assassinado. Então eles temem, e a primeira coisa que eles fazem é falar em fugir, é falar em correr para o Egito. Aqui está difícil demais, como é que vai recomeçar desse jeito? Por onde a gente vai recomeçar? O primeiro governador que se levanta já morre, sangue é derramado, agora os babilônicos vêm. Chega de crer, chega de andar por fé, vamos para o Egito, lá nós vamos ter segurança, lá vai dar tudo certo, lá não vai mais haver guerra, lá a gente não vai mais escutar som de trombeta, lá ninguém vai nos perseguir, lá nós seremos livres, vamos para o Egito. Só que Deus dá uma palavra para Jeremias, e ele diz assim: se permaneceres nessa terra, Jerusalém, então vos edificarei e não vos derribarei, eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Deus disse por Jeremias: se vocês ficarem, Deus vai ter misericórdia de vocês, e Deus vai restaurar a situação de vocês, vocês vão ser quem foram chamados a ser, e a promessa vai se cumprir. Só que uma coisa é você pedir conselho e escutar o conselho, outra coisa é você obedecer o conselho. Se toda ovelha obedecesse o conselho do pastor, o pastor não tinha cabelo branco. Nada é mais triste do que você trazer uma palavra que veio de Deus e perceber aquela pessoa desprezando aquela palavra. E é o que Jeremias tem que viver. Só que o povo cansou de viver por fé. Não dá, foram anos demais, passou muito tempo, não há mudança alguma, fica cada vez mais difícil. E eles não seguiram a palavra de Deus, eles não obedeceram. Jeremias 42:14 diz: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Eles desprezam a salvação, eles desprezam a reconstrução, eles escolhem o Egito. E há muita gente hoje escolhendo o Egito, há muita gente hoje escolhendo o Egito para morar, há muita gente preferindo o Egito a perseverar na fé. O que é o Egito, igreja? O Egito é desistir. Se você desistiu, ou está desistindo, você escolheu o Egito.
O Egito é a falsa segurança da falta de batalhas. Chega de guerra, chega de lutar, eu cansei, eu vou ficar quietinho na minha, eu vou abrir mão de tudo ali, eu não vou ter luta nenhuma. Esse é o pior engano que alguém pode cometer. Egito é não precisar de fé. No Egito você vê para crer, em Jerusalém você tem que crer para ver. Egito é desobediência a Deus, é a volta ao seu velho sistema de interpretação, ao seu velho sistema cultural, à sua velha mentalidade. No Egito é eu quero, eu faço, eu preciso, eu tomo para mim, eu pego. No Egito é eu assumi o controle, agora vai ser do meu jeito, é o caminho mais fácil. Esse é o seu Egito. E a Babilônia? Na Babilônia, Jeremias seria bem cuidado, bem tratado, respeitado, um descanso merecido. O que a Babilônia representa? A Babilônia é a apostasia. Quando ele não consegue te mandar para o Egito, ele te manda para a Babilônia, para ele dar na mesma. É só você não ficar em Jerusalém. Na Babilônia você acha que está bem, afinal você não desistiu. Mas sabe o que acontece na Babilônia? Na apostasia, você pode ter tranquilidade, você pode ter conforto, só que você substituiu o teu desejo de servir e o teu desejo de recomeçar. Na Babilônia, eu cansei de esperar, eu cansei de me envolver, eu cansei de pagar preço. Não me peça muita coisa, eu vou bater o meu cartãozinho aqui, mas não me pede mais do que isso, porque eu já briguei demais, eu já me ouvi demais, eu mereço minha aposentadoria, eu já fiz muito por o reino, eu já fiz muito pela igreja, me deixa quietinho, não me exige mais do que os horários que eu estou disposto a dar, não me cobra muita coisa, me deixa aqui no meu cantinho, eu vou fazer o que eu estou a fim de fazer, mas é do meu jeito, não me exija excelência, não me cobra nada, me deixa quietinho. É fácil estar na Babilônia, mas você está em apostasia. Quando ele não consegue te desviar, quando ele não consegue te fazer retroceder, ele te empurra para a Babilônia. Você continua crendo, mas é um apóstata. E Jerusalém? Caminho estreito. Não se engane. Às vezes dói demais estar em Jerusalém. Às vezes é difícil demais. Dói mais, é mais sacrificial, porque em Jerusalém é menos de você e mais de Deus. Em Jerusalém você some, em Jerusalém não importa o que você sente, não importa o que você pensa, não importa o que você quer, importa o que Deus deseja, importa o que Deus determinou. Em Jerusalém você se rende, em Jerusalém você entrega o controle, é o ponto zero. Jerusalém é a fé, onde ninguém mais vê restauração. Porque você viveu por fé, você constrói pela fé um reino totalmente reedificado. Você olha onde ninguém vê mais nada além de ruína e destruição, e você consegue ver a restauração, você consegue ver a reforma, você consegue ver a glória de Deus se manifestando. Então quando ninguém viu mais nada, Jeremias olhava e ele dizia: eu posso ver uma nação, desses escombros vai sair uma nação, e dessa nação virá Jesus, e a palavra de Deus vai se cumprir, e o plano de Deus será completo. Onde é que você está hoje? De 3, um desses é o seu lugar. Você está no Egito? Você está em Jerusalém? Ou você está na Babilônia? Esse final da história de Jeremias inspira fé, porque a gente aprendeu que para uma história ser bonita, o herói tem que casar e o bandido tem que morrer. Jeremias não casou e bandido nenhum morreu. Por que ela inspira fé então? Porque essa vida foi extraordinariamente bem vivida.
Na verdade, o povo escolhe ir para o Egito e eles levam Jeremias junto. Ele não fica em Jerusalém. E a contradição é essa. Ele se vê num lugar onde ele pregou a vida inteira que o povo não deveria ir. Só que mesmo ali ele continuou pregando. Não está na Bíblia, mas a história conta que os egípcios aprenderam a respeitar Jeremias, porque houve uma vez uma praga de serpentes, e ele orou e as serpentes foram embora e o povo respeitava Jeremias. Mas os judeus não. E sabe como ele morre? Apedrejado pelos seus. E como é que existe algo bonito nessa história? Que inspiração de fé há aí? Como é que essa vida pode me ajudar? Por que uma vida como essa é extremamente bem vivida? Porque ele fez o que foi chamado a fazer. Ele esteve no centro da vontade de Deus. Ele foi influenciado para poder influenciar. Então, desde que ele cumprisse a chamada dele, não ia importar muita coisa, não ia importar nada além de fazer a vontade de Deus, e ele cumpre a sua missão. Ele termina a sua vida em honra, e o que importa para Jeremias agora é como ele vai ser recebido nos céus. Um dia você estará nos céus, e você vai descobrir como Jeremias vive ali. E por que essa vida inspira? Porque se a sua fé é para você arrumar um trabalho melhor, é para você se levantar com a sua empresa, é para você casar, é para você viver uma cura momentânea nesse tempo, no físico, você é o mais infeliz dos homens. Porque a fé de Jeremias inspira, porque a fé de Jeremias estava no reino, estava nos céus, não era temporal. E sabe como a vida pode ser bem vivida? Sabe como você pode terminar a sua vida influenciando pessoas, sendo influenciado por Deus? Quando os teus olhos não estão nesse mundo, mas os teus olhos estão naquilo que ainda virá, naquilo que ainda vem pela frente, porque ali está a sua verdadeira coroa, ali está o teu Jesus te recebendo de braços abertos, ali está a sua verdadeira recompensa. Quando você vive assim, o que vem para você nessa terra é lucro, porque os teus olhos estão em Cristo Jesus, e ninguém poderá te separar do amor de Deus. Você vive procurando a coroa da vida, e não a coroa dos homens, os aplausos dos anjos, e não os aplausos da plateia. Você vive para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. Tem uma historinha que registra a conversa de dois gêmeos no ventre da mãe. Um gêmeo era cético, o outro tinha fé. Aí um gêmeo pergunta para o outro: será que tem vida pós-parto, pós-nascimento? O outro diz: eu não sei, mas eu acho que sim. Eu acho que pelo menos vai ter muito mais luz depois do que tem agora. Mas o cético fala: não é possível. Não é possível que tenha vida pós-nascimento. O outro diz: não, eu acredito nisso. Eu acho que um dia a gente vai conseguir andar com os próprios pés e comer com a própria boca. Aí o cético diz: impossível, a gente tem um cordão umbilical, a gente sempre vai receber comida do cordão umbilical, e como é que vai haver vida lá fora, se o cordão umbilical é curto, não tem muito o que fazer lá fora, a vida termina quando a gente nasce. Aí o crédulo diz: não, eu não acredito nisso, eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, a mamãe vai cuidar da gente. O quê? Você acredita nessa história de mamãe? Você não vê que é só isso aqui, e que vai acabar quando isso aqui terminar? Que mamãe que é essa? Você já viu alguma mamãe? O que a gente tem é isso aqui, é o cordão umbilical, vai acabar, é isso mesmo. E o crédulo bebezinho diz: não, eu não vejo a mamãe, mas você não escuta ela cantando para a gente? Você não escuta ela conversando com a gente? Você não escuta a sua voz? Você não escuta quando ela afaga a barriga? Você não recebe esse afeto? Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que a mamãe vai cuidar da gente. E talvez você seja esse cético. Tua vida está muito presa ao que é, ao que os olhos podem ver, ao que você pode tocar, ao que você pode possuir. Só que sua fé não pode estar fundamentada no que é tangível, porque bem-aventurados os que não viram e creram.
E a tua fé, a tua visão tem que estar depositada em Jesus, porque isso é viver por fé, isso é viver essa vida de forma gloriosa, isso é viver essa vida de maneira a glorificar o nome do teu Deus, que te escolheu e que te levantou nessa geração. Curva a sua cabeça e fecha os teus olhos. Esse final inspira fé, e eu quero crer. Às vezes fica difícil viver por fé, mas que opção você tem? Rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua promessa, depois de tudo que você já viveu, depois de tudo que você já aprendeu? Você vai conseguir? Será que isso vai ser possível? Como é que a sua vida vai ficar? Tudo é uma questão de fé. É o de como você vê, é o como você compreende, é fé. E o que Deus exige é fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, a tua história vai mudar. Se você crer, vai haver salvação para você, para o seu casamento, para a sua família. Se você crer, aquilo que te escravizava não vai ter poder mais sobre você. Se você crer, você vai ser livre. Fé. Fé. A certeza da existência das coisas que eu não vejo. E a esperança, a expectativa que eu tenho de que vão acontecer as coisas em que eu acredito, as promessas vão se cumprir. Por isso, se você está aqui nessa noite, deseja ter uma experiência viva com Deus, deseja entregar sua vida nas mãos de Deus, onde quer que você esteja, mesmo nos visitando, levanta a tua mão direita bem alto. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero exteriorizar essa fé. Essa fé tem que fazer a diferença na minha vida. Eu cansei de ter uma fé que não produz nada. Eu cansei de conceber um Deus, Ele lá, eu aqui. Eu quero esse Deus pessoal. A fé é orgânica, a fé é pessoal, e eu quero essa fé. Eu quero sentir, eu quero receber, eu quero ter experiências, eu quero ver a diferença, eu quero aprender a aplicar essa fé, eu quero observar e ser abençoado pelas transformações que essa fé pode trazer, pelas mudanças que essa fé pode operar. Do que me vale ter uma fé que não produz nada, que não move montanhas, que não traz transformação? Eu quero uma fé viva, tem que ser vivo para mim, senão eu não vou conseguir. Só de pensar numa vida religiosa já me dá calafrio. Eu não vivi, eu não nasci, eu não fui formado para ser religioso. Eu não aguento esse formato, eu não aguento essa forma de se relacionar com Deus pelos meus próprios esforços. Eu preciso dessa graça, é saber que por mais pecador que eu seja, Ele me amou profundamente, incondicionalmente, e por isso me trouxe aqui hoje, porque Ele conhece a minha luta, Ele conhece a minha dor, e Ele quer me dar uma oportunidade de mudar, Ele quer me dar uma oportunidade de ser transformado. Eu quero ver essa fé em ação, eu preciso do retorno dessa fé. Levanta a sua mão direita bem alto, principalmente se você estiver nos visitando. Ele te escolheu, Ele te chamou, porque Ele conhece a tua história, porque Ele te chama pelo nome, porque quando Ele olha para uma congregação, Ele não vê a massa, mas Ele vê o indivíduo. Ele vai se revelar pessoalmente a ti. Por isso, onde quer que você esteja, se coloque de pé no seu lugar. Se você levantou a sua mão, eu quero orar por você. E há pessoas que não levantaram a mão, mas que querem receber essa oração. Se coloque de pé no seu lugar. Esquece quem está à tua direita, à sua esquerda. Se você levantou a sua mão, se coloque de pé. É você dizendo: Senhor, aqui está a minha manifestação. Eu me coloco de pé como uma forma de expressar minha fé. Eu estou chamando a sua atenção. É vivo para mim, é real para mim. Se coloque de pé. Se você está de pé, feche seus olhos. Ah, mas por que eu preciso ficar de pé? Por que eu preciso levantar a mão? Deus me conhece. Deus não responde à sua necessidade, Deus responde à sua fé. E fé tem que ser exteriorizada. Aquele que crê com o coração e confessar com os lábios será salvo. Confessa com seus lábios. Se você está de pé, com seus olhos fechados, declare assim comigo: Jesus, eu simplesmente creio, e toda a fé que eu recebi de Ti, eu deposito agora aos pés da cruz, porque eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, mas ressuscitou e hoje vive. Eu entrego o meu viver em Tuas mãos, perdoa os meus pecados, me livra
de toda forma de escravidão, de toda forma de condenação, de toda forma de acusação e culpa. Me dá uma vida nova. Eu quero essa experiência. Purifica o meu ser. Regenera minha alma. Restaura o meu pensar. Transforma o que precisar ser transformado. Mas me recebe, Senhor. Me recebe. Porque a partir de hoje, Tu és o meu Deus e minha vida está em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós oramos por essas vidas e Te pedimos, ser com aqueles que mostraram essa fé, pois aquele que Te procura com sinceridade jamais será desprezado por Ti. Recebe a transparência do Seu povo. Cada um apresenta aqui a sua história, a sua verdade, e é o que gera, meu Pai, é o que constrói nas regiões celestiais um relacionamento contigo, essa confiança fundamentada na fé, fundamentada na verdade. Por isso vem em resposta a esse clamor, em resposta a essas orações, e toca agora esses corações, transforma agora essas histórias, muda agora a condição de cada um, visita essas famílias, visita esses casamentos, visita esses lares, dá a força que cada um precisa para continuar crendo, e que tudo aquilo que veio para destruir, reconheça a autoridade de Jesus e retroceda agora. Nós liberamos palavras proféticas de restauração, nós liberamos palavras proféticas de recomeços. Nós Te pedimos, cerca-os com anjos, arqueiros, ministradores, guerreiros, livra estas vidas das garras de Satanás, porque hoje eles foram enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, para nunca mais viverem debaixo dessa opressão e dessa prisão. Em nome de Cristo Jesus, faze-os livres, Pai, para a glória e honra do Teu nome, escrevendo cada um desses nomes no livro da vida, para que ninguém se perca, mas todos tenham a vida eterna, em nome do Senhor Jesus, amém. Como igreja nós os recebemos, aplauda o Senhor Jesus, que é santo, que está vivo, podem se assentar. Um pedido, tá? O que eu gostaria de ver é que cada um de vocês que fez essa oração colocasse o nome, o e-mail numa dessas pranchetas, para a gente ter a chance de dar continuidade naquilo que você começou agora, dar o suporte que você vai precisar para desenvolver tua fé e desenvolver tua salvação. Você vai receber um convite para estar numa célula, para conhecer pessoas, para ter ajuda. Deixe o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. A única coisa que eu te peço, dê mais uma salva de palmas forte a Jesus. Ele é Deus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos mais uma vez. Eu achei que estava em Jerusalém, mas hoje eu entendo que eu estou na Babilônia. Eu escolhi me aposentar antes da hora. Eu escolhi tirar o pé do acelerador. Eu abri mão de muitas coisas. Eu larguei mão do arado. Eu esfriei. Eu amo a Deus, eu amo o reino e eu amo a igreja. Mas a igreja já não pode contar com o meu todo. Eu sirvo parcialmente. Eu estou hoje cheio de restrições. Há muitas reticências na minha vida. E eu achei que estava em Jerusalém, mas hoje eu percebo, eu estou numa zona de conforto. Eu entrei em apostasia. E se o fogo do Espírito Santo não me consumir, eu sei que esse processo vai me levar para o Egito. Em contrapartida, há pessoas que estão dizendo: eu estou no Egito, porque eu escolhi o Egito. Eu cansei de viver por fé, eu nunca quis viver por fé. Eu gosto do que eu tenho, eu gosto do mundo, eu gosto dos apoios que eu tenho. Eu não quero abrir mão de nada, eu quero continuar vivendo uma vida da forma que eu sempre vivi. Sabe qual é o grande problema aí, amado? Você não vai ter o melhor dos dois mundos. Ou você vai ter o que Deus tem para a sua vida, ou você vai ter o que as trevas escolheram para você. Sabe qual é o problema aí? Que a única coisa que as trevas fazem é matar, roubar e destruir. E se você quer um recomeço, teu único caminho é Jesus Cristo. Teu único caminho é Jerusalém. Em Jerusalém você renuncia, em Jerusalém você se entrega, em Jerusalém você se rende. Em Jerusalém você não consegue disfarçar. Em Jerusalém não dá para fingir que não é com você.
Em Jerusalém o Espírito de Deus te confronta. Em Jerusalém vem à tona os seus pecados. Em Jerusalém você sente culpa. Em Jerusalém você tem vontade de mudar. Em Jerusalém você sente vergonha. Em Jerusalém você reconhece o que é certo e errado. No Egito não. No Egito a tua consciência fica cauterizada, morta. Não tem vontade de mudança, não há vontade de transformação. Mas em Jerusalém tudo fica claro. Tudo é muito bem definido. Jerusalém você entende o céu e o inferno, o bem e o mal, Deus e Satanás. Em Jerusalém você escolhe andar em paz com Deus. Você escolhe fazer as pazes com Deus. Você escolhe servir a Deus sem restrições. Você escolhe se derramar por amor. Você escolhe viver a sua vida para a glória dele. Em Jerusalém Jesus vive a sua vida. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Esse é um momento de contrição, de arrependimento. O Espírito de Deus está falando ao teu coração. Abra o teu coração. Começa a se esvaziar agora. Deixa o Espírito de Deus te confrontar. Homem nenhum tem a capacidade, o poder de argumentação, de persuasão para te fazer mudar de vida. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer dos teus pecados. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer dos teus erros. Deixa o Espírito Santo te ministrar agora. Feche os teus olhos e comece a buscar a face de Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Pai, eu não quero, eu não desejo, eu não posso conviver com a Babilônia. Eu não posso me acostumar com a Babilônia. Eu não posso viver no Egito. Eu não quero. Eu não posso estar na igreja, envolvido em coisas espirituais, envolvido em coisas ministeriais, mas tão seco por dentro, tão morto por dentro. Isso é morte certa, Senhor. Eu preciso ressuscitar, eu preciso de um reavivamento, eu preciso ser vivificado. Me toca, Espírito Santo, me toca com o teu fogo, me toca com a tua autoridade, me tira dessa cisterna, me tira dessa cova, desse poço em que eu me deixei lançar, eu quero segurar nas tuas mãos, Senhor Jesus, e viver hoje uma experiência que me dê forças para um recomeço verdadeiro. Não tem a ver com o que eu aparento, tem a ver com a minha realidade, e eu quero uma realidade espiritual, eu quero uma realidade de reino. Deus, o Senhor tem que ser vivo para mim. Eu preciso de uma experiência hoje, eu preciso ser tocado hoje. Vem com o fogo do teu Espírito Santo. Começa a ressuscitar dentro de mim coisas que estavam morrendo. O meu interior estava cristalizando, estava petrificando. Eu já não consigo sentir mais, eu já não consigo me comover. Mas hoje eu me volto a ti, Pai. Hoje eu clamo por socorro, hoje eu clamo pela tua glória. Me dá força, Jesus, me dá forças, Pai. Deixe canto e panamassai. Oh, vamos nos colocar de pé. Dere canto ribanto ro shoyanda namashai. Oriambia coribanda leranda de manamassai. Do xerico biamboro manamassodianda namashai. Comece a entrar na presença de Deus. Oribambio corobambia namassai. Vai entrando na presença de Deus. Vai entrando na presença de Deus. Ele escolheu essa noite para te libertar. Ele escolheu essa noite para te tocar. Tem que ser real, tem que ser vivo. Esquece quem está à tua direita, esquece quem está à tua esquerda. Entra agora pelo novo e vive o caminho, na sala do trono, e tem ali um tempo com o teu Deus, e tem ali um tempo com o teu Pai. Ele vai te restaurar, Ele vai te ajudar. Haverá forças, haverá restauração. Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar autoridade. Entra na presença de Deus agora. Oh, vai ser um tempo de restituição. Vai ser um tempo de restituição de tudo que foi roubado enquanto você estava em apostasia. Do amor que foi roubado, do entusiasmo que foi roubado, da vontade que foi roubada. Oh, você não tinha nem mais vontade de vir para a igreja, nem mais vontade de servir. Haverá restituição. Chega! Deus está dando basta a essa apostasia. Deus está dando basta a esta apostasia. Recebe vida do Espírito Santo. Enquanto você adora, o Espírito Santo vai te trazendo vida. Vai te trazendo vida. Adora! Não aos formalismos, não à cerimônia. Oh, mas ore, adore, adora. Oh, Kalema sobe Adabashai. Mas te darei a minha canção.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti. Se você sente necessidade de vir ao altar, faça isso agora. Sai do seu lugar e venha ao altar. Venha ao altar. Você está dizendo: eu quero a restauração, eu quero a restituição, eu quero viver por fé, eu quero essa vida de fé. Tem que ser vivo para mim. Vem para o altar. Sai do seu lugar e vem para o altar. Dá espaço para quem está chegando. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. É uma forma de você dizer: eu quero a Jerusalém. Eu cansei da Babilônia, eu cansei do Egito. Eu estou escolhendo a Jerusalém. Eu estou colhendo Jerusalém. Adora, 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 adora. Adora, adora, adora. Oh, essa é a tua noite. Adora, 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 adora. Os presbíteros desçam e comecem a orar pelas pessoas. Saia dos seus lugares, passeie entre as pessoas. Impõe as mãos. Libere palavras proféticas. Libere palavras de restauração. Deixa Deus usar cada um de vocês agora. Os pastores e os presbíteros, tomem sua posição. Intercedam pelo povo. Profetiza o grilhão quebrado. Grilhões vão ser quebrados. Grilhões vão ser quebrados. Grilhões vão ser quebrados. Grilhões vão ser quebrados. Algo novo vai acontecer agora. Vem alguns por esse lado direito aqui, rápido. Enquanto a igreja adora, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Leva com o teu rio. As presbíteras também, desce. Os diáconos também. As diaconisas também. Impõe as mãos e ora. Só não faça isso se você estiver em pecado. Do contrário, impõe as mãos e libera. Libera essa unção. Libera essa unção. Enquanto a igreja adora, 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 adora. O que já me queres, então vem. O prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, 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 oh. Invade a minha escuridão, oh, invade-me. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Sim, Jesus. Me abraças com teus braços. Adore a Deus, adore a Deus. Tua paz, Nós te adoramos, nós te adoramos. Cansas quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor.
Senhor, adore, invade-nos. adore. Me abraças com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, me alcança, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu amor, o teu amor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, Ressuscita. me envolves em quem tu és. O teu Ressuscita. amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito Santo, Santo. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és.
mãos aos céus, declare em voz alta. Espírito Santo, eu estou me rendendo diante do teu altar, à sua autoridade, ao seu senhorio, ao seu governo, ao seu domínio, à sua majestade. Eu estou escolhendo, como Jeremias, Jerusalém. Eu resisto ao Egito, eu resisto à Babilônia, eu rejeito a apostasia. Eu escolho recomeçar em tua presença. Eu escolho viver pela fé e construir um relacionamento vivo e pessoal a cada dia contigo. Eu escolho viver pela fé e escrever uma história que inspira, porque o Senhor me influenciou para que eu possa influenciar. Recebe a minha adoração e a minha vida no seu altar, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Dê as mãos para quem está ao seu lado. Levanta a mão dessa pessoa bem alto e declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita e declara comigo: Senhor, eu assumo um compromisso de ser na minha geração uma voz. Me livra de toda intimidação do tempo presente e da religiosidade. O Senhor me levantou para influenciar, por isso eu recebo a tua influência, eu recebo o teu Espírito. Eu vou viver por fé e a minha vida será uma inspiração para a minha e para as próximas gerações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá debaixo dessa graça, dessa unção e dessa paz. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe tremendamente. Dá um abraço quem está do seu lado e diga: eu abençoo a tua vida, eu te amo em Jesus. Glória a Deus.